Bom, sejam bem-vindos. A gente está aqui com a doutora Elizabeth Kipman, que é expert em bioética, foi uma das fundadoras do Hospital São Francisco, e a gente faz tempo que quer trazer para vocês esse conceito da bioética, que faz parte da essência e da história do hospital. Então, doutora Beth, é uma honra ter você aqui, e vai ser um prazer ouvi-la sobre esse assunto que eu sei que você domina tanto. Que bom, muito obrigada, doutor Shiga, estamos aqui. Agora, a história da bioética no hospital é bem interessante, porque a bioética, o primeiro curso, assim, regular, que foi criado no Brasil, foi em 88, e o ambulatório do hospital começou lá no Rio Grande do Sul, né? E o ambulatório começou em 83, o hospital em 86, mas dentro dos valores de fundação do hospital, a bioética, que era até meio desconhecida, chegou num conhecimento maior perto dos anos 90 e foi assim, foi um abraço muito grande e que ajuda cientificamente a fundamentar os valores do hospital. Realmente foi assim que aconteceu, esse casamento, né? Então, por que o Hospital São Francisco, por que esse tema de bioética no Hospital São Francisco? Porque o Hospital São Francisco considera muito a bioética como uma ciência com fundamentos filosóficos e científicos, que entra com um aspecto de fé que não é uma fé religiosa, mas é uma certeza da constituição da pessoa humana que deve fundamentar o nosso trabalho médico. Então, para o hospital é fundamental a bioética. E gostaria de colocar de início, para falar da bioética, um aspecto assim, a criação do termo, todos conhecem, ou a maioria conhece, apareceu ou se divulgou mais a partir de que era um oncologista americano, e ele primeiro publicou numa revista A Ciência da Sobrevivência e um livro, A Bioética, Ponte do Futuro. Então, a palavra bioética, né, já é um neologismo que fica mais claro, mais divulgado a partir dos anos 70, embora tenha sido falado já em 27 por um pastor alemão, enfim, mas realmente a maioria concorda que deve a Potter a divulgação e tudo isso, né? Então, dentro dessa história do desenvolvimento, é importante nós analisarmos numa visão, assim, diferente, o surgimento, analisar os fundamentos de valor do surgimento da bioética. Surgiu devido a 3 fatos principais: feridas éticas, o avanço descomunal, né, do século XX para XXI de biotecnologias e de medicina, e depois de uma mobilização política também. Então, dentro disso, vamos falar da ferida ética. Todos conhecem, pelo menos ouviram falar, do que aconteceu com as experiências, o que aconteceu dentro dos campos de concentração. Como a ideologia nazista começou a eliminar os mais fracos, ainda até antes de ter os campos de concentração, e depois fez verdadeiras atrocidades dentro dos campos de concentração, que nós não vamos falar, quem quiser acha facilmente na internet, tudo isso. Agora, é interessante, por favor, volta um pouquinho. É interessante falar que Heinrich Himmler era o comandante-geral da SS, e ele era encarregado inclusive, foi encarregado de bolar ou de desenvolver os campos de concentração e de propor a solução final, que seria de eliminar todos aqueles que eram indesejáveis. Mas ele era considerado a segunda pessoa depois de Hitler. Então, aquilo que ele falava tinha poder de lei. Quando ele autorizava as coisas para serem feitas no campo de concentração, era a lei que falava. Lógico, com a aprovação de Hitler, porque o Estado era totalitário, né? E Himmler falava em nome do Estado e as leis vinham. Então, era legal, considerado legal que se falava no campo de concentração, o que se fazia no campo de concentração. Então, essas fotografias é só para lembrar, pode ser a seguinte: aquilo que se fazia, por exemplo, se usou como meio de cultura
para manter bactérias vivas de tifo, febre amarela, pessoas que eram saudáveis e que, enfim, isso é só para citar uma coisa mínima, porque é muito mais o que aconteceu lá. Seguinte, mas o que nós queríamos falar, e para raciocinar em termos de bioética, veja, essas experiências horríveis, inclusive de amputar membros que são só para ver como que se regenerava, etc., tiveram também, acompanharam essas situações para poder depois ser aplicado nos soldados alemães, até quando aguentava vivo e quando morria, alguém na água quase congelada, como é que aguentava a sobrevivência sem oxigênio, enfim, coisas terríveis, sádicas. E o que nós queremos analisar é o seguinte, esse Sigmund Rascher, ele é menos conhecido que Mengele. Mengele, inclusive, é mais conhecido, morreu no Brasil e tal. Mas este aqui é considerado, está aqui, o mais sádico que existia lá. Mengele é o anjo da morte, e esse era chamado mais sádico. O que ele fazia, inclusive, dissecções no cérebro das vítimas que ainda estavam vivas, quando elas conseguiam sobreviver, e outras coisas terríveis. Mas ele foi condenado por essas coisas? Não, ele não foi condenado, era legal. Era, entre aspas, ético. Era a defesa de uma proposta de um Estado. E ele não foi condenado por isso. Apesar disso, ele foi condenado e morto em Auschwitz. Ele trabalhava principalmente em Dachau, mas foi. E por que ele foi condenado e morto pelo próprio sistema nazista? Porque ele, junto com todo esse trabalho sádico, satânico que ele fazia, ele também se exibia como um legítimo representante da raça pura, da raça mais forte, da expressão do poder masculino, porque ele tinha muitos filhos. Ele, inclusive, com mais idade, ele e a mulher dele continuavam tendo filhos, e descobriu-se que isso era tudo mentira. Ele tinha filhos ou pegava crianças de outras pessoas. Então, isto foi considerado uma traição. Não essa destruição de pessoas, mas a traição regime dizer que ele era ótimo representante da raça pura, e ele foi condenado, foi para Auschwitz e foi morto lá. Né? Então, veja bem, era considerado ético o que se fazia. Então, esse é o primeiro ponto. Onde está o critério de ético? Em seguida, vamos pensar mais um pouco. Que fatos que vieram a ser conhecidos muito depois, perto dos anos 70, e mais conhecidos nos Estados Unidos, isso é interessante, mas não tem acontecido só nos Estados Unidos, aconteceu também em diversos países da Europa, e sempre com essa conotação, a população toda não sabia, mas sempre com essa conotação de algo misericordioso, bom, para o progresso, para a defesa do país, né? Sempre com uma aparência de bom e de ético. Então, eu vou colocar fatos que foram bem conhecidos nos Estados Unidos. Primeiro, estou citando a guerra contra os fracos, eu não sei quem conhece, como conhece, é muito interessante, é bem grande o livro, né? Ele fala o seguinte: a eugenia e a campanha norte-americana para criar uma raça superior. Nesse livro, ele conta que desde o início do século XX, Estados Unidos já tinha um trabalho eugênico, com apoio de grandes fundações que financiavam isso. E muitos foram esterilizados. O programa era para chegar a esterilizar milhões, né? Muitos eram presos para não ter filhos, né? Porque eram considerados os incapazes. Aliás, era o termo que eles usavam, incapazes. Então, quem tinha algum defeito, mesmo que tenha tido assim, ficado cego por um acidente, era considerado um defeito. A pobreza era considerado ser incapaz nos Estados Unidos, porque não conseguia sair da pobreza. Bom, enfim, esse livro mostra como a eugenia foi muito importante nos Estados Unidos, inclusive usado depois no nazismo. E foi até os anos 40.
quando estourou o nazismo e veio todo o horror que o mundo ficou conhecendo, os centros eugenéticos passaram a chamar genéticos, pesquisa genética, etc. Mas veja, eram pessoas, inclusive com aprovação de órgãos superiores do governo, do Estado. Outra coisa gravíssima, experiências de radioterapia, experiências de efeito dos elementos de elementos radioativos sem o conhecimento das pessoas. Por exemplo, em adolescentes que foram classificados como retardados, que receberam refeições radioativas só para ver o efeito sobre a sua fertilidade, 131 presos de penitenciárias para que receberam raio-x no testículo para ver como é que seria a fertilidade, e elementos do exército que também receberam. Isso chocou muito os Estados Unidos, eles tentaram retribuir, mas diziam que realmente nada iria retribuir, tornar essas pessoas seres humanos integrais. Inclusive, essa é a primeira página do que saiu na Manchete, numa revista no final do século XX, mas na segunda página, inclusive, coloca como foram dadas vitaminas para gestantes, para ver qual é o efeito na gestante e no feto. Bom, enfim, tudo isso legal, isso que eu quero falar, ou pelo menos com aparência de legal. Inclusive, foram injetadas células em idosos, aqui nesse hospital de Nova York. Aqui foi injetado células em crianças consideradas deficientes, né? Células para ver o efeito da coisa toda neles. Então, foi usado o corpo como cobaia, mas já era ano de 63, já se sabia os horrores da Segunda Guerra. E era, assim, considerado que era pelo bem. Então, o que se falou aqui? Puxa, se pelo menos eles soubessem aquilo que eles estavam participando, essas cobaias das emissões radiológicas, né? Se eles soubessem que eles estavam ajudando os Estados Unidos, porque ia ser lançada a bomba atômica. Então, daí surge o consentimento informado de uma forma mais clara e sendo exigido mais, né? Mas o fato mais importante é esse, de uma experiência, de um trabalho em Tuskegee, que é do Alabama, onde, por 32 anos, foram usados uma população negra para estudar sífilis. Foram injetados os bacilos ou sangue de doente em diferentes formas para estudar a progressão natural da doença. E, mesmo saindo a penicilina, mesmo saindo antibiótico, não foi dado para eles, porque eles queriam assistir a evolução. Eles assinaram, tinham consentimento informado, mas não tinha sido explicado para eles direito o que eles iam fazer. Então, a seriedade do consentimento informado não é só ter um papel para nos defender legalmente, o que significa, o que foi explicado, né? E qual é a importância também desse trabalho feito lá em Alabama? É que ele só parou depois que a mídia, conseguiram publicar na mídia, porque a mídia também se negava a publicar, porque era alguma coisa autorizada pelo Ministério de Saúde, era legal. Então, eu insisto nesse aspecto, legal ou ético, né? Porque hoje também nós estamos muito confusos. Aquilo que é legal passa a ser ético. Qual é o valor que fundamenta? Conforme a pessoa, conforme o governo, conforme a ideologia, qual é o valor que a gente vê? Nós somos simplesmente o ano 1984, os livros de Orson Welles, enfim, o que é o valor? E como que nós podemos ser enganados, inclusive como profissionais? Então, o objetivo dessa introdução é isso, inclusive para mostrar como o médico é importante. O médico é fundamental. O médico exerce a função dos braços que executam alguma proposta, às vezes ideológica, né?
Isso é muito sério, e a gente pode não perceber, não é, Xiga? Que a gente está sendo usado para alguma coisa assim. Então... É muito interessante isso, né, doutora? Porque o que eu estou entendendo é que nem sempre o antiético pode ser que não seja ilegal. Isso fica mais desafiador ainda. E do termo livre e esclarecido, né? O termo, às vezes, o cliente pode estar assinando um termo, mas ele não foi totalmente esclarecido. Então, acho que realmente entender a história, entender o porquê das coisas. Muito bom. Isso. Em seguida, então, a importância desse fato em Alabama, por favor, daqui saíram os princípios e que norteiam a bioética, e diversos grupos de bioética. Foi quando se tornou público e ficou em escândalo, foi nomeada uma comissão com 12 membros pelo Congresso. O Congresso nomeou a partir de indicação do Ministério de Saúde. Mas essa comissão demorou 4 anos, porque era uma discussão assim, mas será que não é para o bem da humanidade? Será que não é para o bem dos próprios moradores, os próprios americanos? Como é que é isso e tal, né? E a população ganhava algumas coisinhas, um lanche, algumas coisas assim, e eles assinavam porque eles entendiam que estava escrito, o sangue é ruim, então nós vamos estudar a doença para vocês não morrerem da doença. E muitos morreram, muitos. Inclusive, Clinton, na presidência do Clinton, ele pediu desculpas publicamente, tinha alguns poucos sobreviventes que ouviram isso. Mas veja, então, demorou 4 anos, e daí saiu o célebre relatório de Belmont, com os princípios éticos que são considerados básicos e que deveriam nortear a pesquisa biomédica de seres humanos. E aí começou aquilo que nós chamamos de principialismo em bioética. Os princípios são de beneficência e não maleficência, alguns colocam juntos, beneficência e não maleficência, mas aqui estamos considerando 4. Princípio de respeito da autonomia do paciente e princípio de justiça, o que é justo para todos e como que poderia ser resolvido questões sociais em bioética e ética. O que é importante aqui? Que é uma proposta de princípios claros, que ninguém pode ir contra. Porque beneficência e não maleficência, lógico, né? Nós vamos sempre procurar, como médicos, como serviços de saúde, a beneficência e não prejudicar. Agora, nós não dizemos mais, eu sou o médico, quem manda sou eu. Não, a gente tem que participar, o paciente tem que reconhecê-lo como pessoa que pode decidir sobre si mesmo, que tem liberdade, responsabilidade, que são dimensões especificamente humanas, né? Então, esse aspecto dos princípios, eles são muito claros e muito certos, mas eles são considerados aquilo que se chama prima facie, isto é, eles possuem validade à primeira vista. Eles não são absolutos. Então, de repente, o de justiça é mais importante. Então, por exemplo, diante de uma situação como temos lá na lista, quando começou a bioética, a primeira comissão, que ainda não existia de bioética, mas de ética, foi quando saíram os aparelhos de hemodiálise e não tinha aparelho para todo mundo. Então, nós assistimos uma situação semelhante agora na pandemia que nós tivemos. Então, o que é mais justo? E o mais frágil, o idoso, a criança, ou aquele que já tem uma patologia, ou aquele que tem mais possibilidade de sobrevivência, quando você não tem um recurso para todos. Então, conforme a circunstância e conforme o governo, o princípio de justiça que manda, também conforme a proposta de um hospital, de um serviço de saúde. Se acha assim que os direitos humanos ou aquilo que é chamado a liberdade absoluta, que acaba dominando a qualidade de vida, aí também influenciam outras coisas. Então, os princípios são válidos, muito válidos, só que eles foram apresentados sem uma hierarquia.
aquilo que chama prima facie, aquilo que estiver interessando naquele momento. E não é isso que o Hospital São Francisco pretende, né? Em seguida, nós vemos o seguinte, veja, pode passar. Quando a gente pensa no total, para a gente perceber como a gente pode ser enganado, manipulado ou envolvido num progresso, inclusive, né? Houve 4 megas projetos no século XX. Nós fomos para o coração da matéria, com a energia, veja, em 45 tinha acabado a guerra, né? Acabando a guerra com o Japão, para o coração da herança genética do ser humano, com a percepção, a descoberta do DNA e das hélices, e depois com todo o progresso que veio depois. De repente, nós estávamos dentro do mundo, conquistando o mundo, indo para a Lua, e a informática em 81, então mais tarde, aqui em 69, aqui em 81, a internet em 95, o mundo online. Isso mudou a maneira de se viver, mudou o mundo. Ao mesmo tempo, no seguinte, nós vamos ver que mudou pelo progresso biomédico, pela aplicação na saúde, a medicina também mudou. Eu sei que eu tenho cabelo branco, mas não estou viva, né? Então, quando nós nos formamos, não existia ainda UTI. Não existia UTI. Né? Eu vim estudar UTI depois. Enfim, porque eu me formei no ano de 68. Veja, o próprio início de técnicas de reanimação foi em 54. E hoje nós temos o Dia Nacional de Reanimação, se dá cursos de reanimação para leigos. E o início foi para médicos em 54. Para aqueles que nasceram nos anos 2000, 54 é muito antigo, mas eu estou viva, né? E tem outros vivos nessa época. E tem médicos importantes que estão vivos ainda, que são expoentes na medicina. Né? E que em 54 eles estavam estudando, talvez, medicina. Em 55 saiu, ele já tinha tido tentativas de transplante de rins, transplante de rins foi dos primeiros, né? Mas o primeiro trabalho considerado científico publicado foi em 55. O primeiro transplante de coração na África em 67. E todo o trabalho de fecundação in vitro, a primeira criança, né, de fecundação in vitro foi em 78. Eu lembro que eu estava num congresso em São Paulo e aqueles que fizeram o primeiro nenê de proveta estavam lá e estavam contando. E eu já tinha feito um curso de esterilidade, e a gente queria muito resolver quando o casal queria ter filho e não conseguia. Quando eles colocaram que eles estavam fazendo, que estavam conseguindo, eu levantei, todos levantaram para bater palma, porque era algo extraordinário. Só que à medida que eles ficaram abertos, tinha francês, americano, tinha inglês, né, que fizeram isso. A Louise Brown, né, nasceu em 78, o congresso foi em 78, né? Foi aberto para pergunta, eu perguntei, mas espera um pouquinho, dentro dessa, porque partiu de experiências com animais, né? Então eu falei, escute, mas depois que eu bati palma, tá? Porque cientificamente é entusiasmante. Mas então quer dizer que pode ter o espermatozoide de um homem desconhecido numa mulher desconhecida. Daí eu já comecei a pensar nessa história, não existia Hospital São Francisco ainda, né? Em 78. E daí ele disse, sim, pode, como se faz em animais, pode fazer em gente. Quer dizer, é a mesma coisa? Né? E como? E o fruto, né, de um animal é a mesma coisa de uma criança. A criança adotiva tem direito de saber da onde que ele veio, quem é o pai. Tem direito, uma adotiva. E como que é uma criança que veio da fecundação in vitro? Quer dizer, todas as questões, né? Os embriões congelados, tudo aquilo que veio a partir disso. Mas é entusiasmante, resolve problemas. Como é que nós ficamos? O que é ético, o que é certo, o que não? Até onde a gente pode ir? Em cardiologia, né? Quanta coisa também veio para diagnóstico, né? E daí, até onde se deve tratar, até onde não.
aonde vamos com a insistência terapêutica, mantendo alguém no aparelho com morte cerebral, por exemplo, né? Tudo isso fecha, fecha um círculo que aperta à custa de dois problemas: os perigos e, ao mesmo tempo, o encantamento que vem da tecnologia aplicada à parte médica, né? Dentro dessa apresentação até inicial, e que nós podemos dizer como é que nós nos firmamos no Hospital São Francisco, pode passar. Nós vimos, o Hospital São Francisco começou com a clínica feminina, particularmente com obstetrícia. E justamente a assistência pré-natal só começou no início do século XX. Se você considerar que num século, como é que eram as gestantes antes, né? Que não faziam pré-natal, não tinha ultrassom, não tinha nada, como é que era, né? Então, o ultrassom apareceu no Brasil nos anos 70, mas só entrou na rotina de pré-natal nos anos 80. E pôde-se daí, a partir do ultrassom, começar uma coisa mais séria daquilo que se chama fetologia. Não existia, o feto não era um paciente. Ele passou a ser um paciente, mais especificamente, a partir do ultrassom, a partir de poder saber o que acontecia lá dentro. E essa fotografia aqui ficou célebre, desse rapazinho, que aqui ele tinha semanas, né? E ele foi operado, tinha uma oncocele, e foi operado, e o fotógrafo estava tirando a fotografia e ficou impressionadíssimo, porque no momento em que foi aberto, ia ser exposta a coluna para fazer a cirurgia, saiu a mãozinha do nenê e segurou do médico. E essa fotografia correu o mundo, agora ele já é grande, né? Ele é feliz, né? Quem quiser também procura na internet. Mas o que nós queremos chamar a atenção? A obstetrícia cresceu, mudou muito, porque o feto passou a ser considerado um paciente assim como a mãe, ou pode ser considerado paciente assim como a mãe, porque existe a fetologia até como especialidade, e, ao mesmo tempo, toda a proposta que aparece de controle de natalidade, né? Que é uma proposta de não engravidar, uma proposta de poder... o médico Gregory Pincus, a ideóloga era sobretudo Margaret Sanger, mas quem dava dinheiro era esta senhora aqui. Saiu a primeira pílula, né? Nos anos 50, mas só foi oficializado como pílula, porque era proibido nos Estados Unidos, e era assim, uma coisa usada para regulação menstrual. Foi oficializado em 60, o Enovit, que deu muito problema, porque era uma dosagem muito alta e depois foi se vendo a série de problemas. Mas a pílula realmente revolucionou. Revolucionando o controle de concepção, de engravidar, revolucionou também o comportamento sexual. E isso trouxe uma mudança tanto na estrutura familiar, que era uma estrutura que sustentava em diversos aspectos, até o aspecto de educação, a sociedade, ela mudou bastante. Hoje nós vemos que família tem uma conotação bem diferente do que tinha no começo, mesmo no fim do século, na metade do século passado, né? Então, esse conjunto eu estou apresentando para dizer, houve fatos assustadores, né? Houve, seguinte, por favor, perplexidade diante do poder. O homem, ao mesmo tempo, ele desenvolve o poder e, ao mesmo tempo, ele é objeto desse poder, né? Nós todos. Então, é uma complicação muito grande. Então, tem a indignação, tem a perplexidade e não saber o que fazer. Por isso, a bioética vai se ligando cada vez mais ao biodireito e à legislação. Então, vamos assim, conforme o país, conforme quem está legislando, isso pode aqui, isso não pode lá, como é que seria? Mas a bioética saiu como um objetivo de garantir a integridade do ser humano, né?
Seguinte. E a bioética, ela tem aspectos gerais, que é um pouco isso que eu estou falando agora, tem aspectos especiais dentro de cada especialidade e abrange muita coisa. A bioética quando pode ser estudado só no aspecto social, de pobreza, economia, de paz, ecologia, vida animal, meio ambiente, bem-estar da humanidade, inclusive de controle de população, além de ser específico para o doente terminal, no começo de vida, enfim, na fecundação in vitro, que seriam esses aspectos especiais. E a clínica, a bioética clínica, ou de resolutividade, se aplica a situações específicas de um caso que tem que ser resolvido, né? Que a gente pode se confrontar com isso muitas vezes. Mas os âmbitos mais recentes, que cresceram muito, é do biodireito, educação, a bioética entra no aspecto da educação, como que tem que ser a educação do nosso povo, dos nossos jovens, diante desse desenvolvimento técnico, inclusive, né? E a chamada biopolítica. Aqui eu vou só apresentar que existem, alguns dizem assim, não existem escolas de bioética. A bioética, para ser vivida, tem que ser, é só uma coisa de consenso, de discussão, de um acordo comum, né? Mas, realmente, nós podemos identificar escolas, modelos de bioética, mas que eu não vou entrar agora, podemos depois aplicar essa discussão a uma situação prática, se o doutor Chico quiser, como que os modelos sociobiologista, como é que cada um resolveria ou conduziria um determinado problema prático. Eu acho que é melhor do que ficar definindo só isso. Mas eu coloco o seguinte, esses todos têm algo em comum, que são aqueles princípios, eles são todos principialistas. O personalista, modelo bioético, personalista ontologicamente fundado, é aquele que o Hospital São Francisco assume, e que outros assumem, que é o seguinte, tem a pessoa como centro. Não é economia, não, a referência principal é a pessoa. Então, interessa o objetivo? Interessa, mas interessa o meio, interessa a consequência para a pessoa e para uma comunidade de pessoas. Seguinte, tudo aquilo que existe na principialista, existe uma correspondência no personalista. Então, benefício e não malefício, existe totalidade terapêutica, poderia ter chamado do mesmo jeito, se quisesse. Mas, para diferenciar e saber que é um pouco diferente, por causa da referência da pessoa, aqui é totalidade terapêutica. A autonomia diz assim, não, a pessoa tem liberdade e responsabilidade, ela pode assumir, ela tem que assumir, por exemplo, a responsabilidade de uma resolução, por isso, o consentimento informado tem que ser mais ainda explicado, né? E a justiça, aqui se chama subsidiariedade e socialidade, mas é a mesma preocupação com a população, com as diferenças sociais. Então, repetindo, aqui é prima facie, ou seja, aquilo que interessa no momento e circunstâncias, ambiente e pessoa. Então, interessa, sim, tem objetivos imediatos e resultados. Pessoa está com dor, então, essas aqui é muito mais fácil aceitar a eutanásia, às vezes até uma eutanásia que recentemente saiu no jornal, né, de uma moça que tinha tanta dor que ia viajar para a Europa para fazer a eutanásia. E daí tinha uma doença autoimune e estava sendo aprovado. Depois um outro médico chamou, fez um tratamento e não tinha mais dor, ela desistiu. Então, aqui tem esse risco do objetivo imediato sem a referência de valor, né? Esse caso que eu falei saiu na mídia, né? Porque aqui é interpretado à luz da visão integral da pessoa. Isso daqui é pouco ensinado. O que é a pessoa? Nós que temos como assim, um tesouro na mão, né? Que são as pessoas, nós não sabemos bem quem é a pessoa, nós não sabemos quem somos nós.
A gente vive na corrida, no trabalho, tem família, ou, enfim, tem amores, desamores, mas quem sou eu realmente, né? Se eu me olho, se eu olho no espelho, se eu olho nos meus olhos, quem sou eu? Como que nós tratamos de pessoas e reconhecemos que é pessoa, se eu não sei quem eu sou? Então, é importante para todo ser humano, mas quem trabalha com saúde precisa mais ainda pensar isso. E aí, já chegando ao final desse começo da nossa conversa, é só começo, se o Dr. Shiga quiser. Nós podemos passar para o último para ver o que Potter falou. Então, para quê? Nós colocamos o porquê, agora o para quê. No livro ele fala assim: essa nova ciência combina o trabalho de humanistas e de cientistas para o bem social. E ele diz que precisa de sabedoria. E para quê? Porque uma nova orientação precisa, porque a sobrevivência de um ser humano está em jogo. E ele fala aí também do meio ambiente. Mas ele coloca em primeiro lugar que ações que diminuem a chance de sobrevivência humana são imorais. Ou seja, nós podemos discutir a diferença entre moral e ética, né? Ele quis dizer antiética, agora tem bem claro, filosoficamente, a diferença entre moral e ética, né? Moral tem influência da cultura, do ambiente, da religião, isso, então, de repente, uma coisa é proibida ou não, às vezes até por simples tradição sem um fundamento claro, ou por religião, ou por fanatismo, né? Ou ao contrário, por reação a um fanatismo, não por um valor mais claro, né? Enquanto que ético não, seria aquilo que faz parte, é aquilo que faz parte da pessoa, da estrutura da pessoa, né? Então, para que nós podemos dizer que o Hospital São Francisco, ele procura um diálogo de fé e ciência. E a fé não é apenas uma religião. Sim, o Hospital São Francisco começou com um grupo cristão católico, mas a fé entendida, incluindo a dimensão da pessoa, a definição da pessoa. Cada um escolhe, tem a sua resposta quando pergunta pelo sentido de vida. Cada um descobre no seu caminho existencial um sentido para a sua vida, ou às vezes não descobre, nunca foi tão grande a falta de sentido da vida, o número de suicídios que acontece, inclusive, entre jovens, como agora, né? Mas é interessante saber, como Einstein fala, a ciência, e ele não tinha uma religião formal que ele praticasse, a ciência sem religião é paralítica, ou seja, sem valores de referência, é paralítica. E a religião sem ciência é cega. Quando eu li isso, eu achei interessante fazer um paralelo com João Paulo II, porque João Paulo II passou pelo nazismo, pelo regime nazista, pelo regime comunista e tal, até chegar a ser Papa, João Paulo II. E ele fez um estudo muito interessante, onde ele fala das duas asas de desenvolvimento, que é ciência e fé. E ele diz assim: a ciência pode purificar a religião do erro e da superstição, porque nós sabemos ao longo da história quanta coisa, né, era considerado, sei lá, religiosamente um pecado, ou demônio, não sei o quê, e era simplesmente superstição ou ignorância, né? Mas, ao mesmo tempo, a religião pode purificar a ciência de idolatria. Idolatria, por exemplo, de que tudo deve ser sem dor. Não, nós temos dor, não adianta. Nós temos situações, todos nós passamos por algum momento de dor, física, psicológica, afetiva, né? E do falso absolutismo. Então, a religião, no sentido de religar a própria origem do homem, a própria dimensão do homem, pode ajudar a equilibrar a ciência. Por isso, pode ser os dois asas que permitem um voo. O Hospital São Francisco tem um dos princípios como diálogo entre fé e ciência nesse enfoque, né? E termino essa apresentação básica, assim, esperando que se entenda, ou esperando ter explicado
de início, porque fica mais claro quando a gente pega algum fato prático, né, doutor Xiga? Quando a gente pega um fato prático, isso fica mais claro, qual é a diferença, né? Mas não começou como um grupo cristão, mas sem deixar a ciência. Então, não é por fanatismo os princípios de estruturação científica do Hospital São Francisco que abraçou a bioética personalista. Se alguém quiser, até eu coloquei em seguida, se isso for divulgado, alguma coisa, esses até eu acessei hoje para ver se ainda estão lá, coisas que entram quando se fala de bioética. Não quer dizer que a gente precisa concordar com tudo que está aqui, não, mas para ampliar a visão de bioética e o alcance da bioética. E este último é considerado um manual de bioética que fundamenta a bioética personalista. É um livro grosso também. Então, e aí, doutor Chico, deu para entender um pouco como que... Muito legal, muito legal. Como a gente vê pouco isso na faculdade, mas como isso, apesar dessa história, você ter começado lá atrás, eu achei que foi muito bacana, porque eu realmente não conhecia toda essa história, acho que vou ter que rever essa aula, mas achei que foi ótimo e agora está gravado para que os nossos médicos, nossos enfermeiros, nossos profissionais possam assistir, quem sabe também até alguns pacientes queiram descobrir o que é bioética e o que é que a gente tem como estrutura e como pilar do Hospital São Francisco. Muito obrigado, vamos fazer um pequeno intervalo aqui, e aí eu quero depois continuar a conversa com a doutora Beth sobre alguns casos bem práticos.